Olá pessoal, aqui é a Cida do canal Cida Luna Corte e Costura e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um porta-moedas com viés no acabamento interno. Ele vai um zíper, é uma peça pequena e fácil de fazer. É legal fazer em bastante quantidade para a gente poder sempre ter para vender, para presentear alguém, né? Vamos lá para o passo a passo? A primeira coisa que vocês precisam fazer é imprimir o molde, caso você tenha dificuldade de traçar as retas do nosso retângulo. Então, no molde, eu vou deixar tudo descrito para vocês, eu vou passar esse molde aqui por um software, onde vocês vão precisar, então, da medida de 12 centímetros de largura por 21 centímetros aqui de comprimento. E aí, vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, e uma vez em um estruturador. No caso aqui eu estou usando TNT fino, porque a peça é pequena, eu não preciso de um estruturador muito grosso. E o zíper de metro eu vou cortar com 16 centímetros. Pode ser um pouquinho menor, se você tem habilidade, mas para quem é iniciante, eu prefiro que sobre um pouquinho do zíper nas laterais. Então, ó, tecido principal vai ser esse meu. O tecido de forro vai ser esse poá e o TNT como estruturador. 3 vezes, né? Uma em cada parte. Com essas 3 partes cortadas, nós vamos montar então o que a gente chama de sanduíche. Por baixo de tudo, a gente vai deixar o nosso TNT, tá? Por cima do TNT, eu vou posicionar o meu tecido externo, que é também chamado de tecido principal da minha peça. É o tecidinho que a gente escolhe deixar por fora da peça, tá? Ele tá em cima. Aí eu pego o meu zíper de metro aqui de aproximadamente 16 centímetros, destaco ele. Pego uma das partes, esses dentinhos aqui, a gente fala que é o lado direito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o direito com o direito aqui do tecido externo. E ele tem que ficar não na parte superior, e sim na parte inferior, tá? Então, eu vou lá em cima, nessa base, posiciono de forma que eu tenho uma sobra do zíper para cada lado, e aí ou vocês alinhavam, ou vocês podem apenas alfinetar. Alfinetei. Agora, para mim não me confundir, eu gosto de virar o meu trabalho e fazer a mesma coisa nessa outra lateral aqui. Eu vou pegar o zíper, o dentinho virado para baixo e não na parte superior, mas sim na parte inferior. E aí eu posiciono ele e alfineto novamente. Ó, para vocês verem mais de perto, o dentinho tá virado pro direito e na parte inferior. Virando o trabalho, a mesma coisa. O dentinho do zíper virado pro direito e na parte inferior. E agora é só posicionar o lado direito do forro virado para o lado direito aqui da minha parte principal. Coloca todo mundo bem junto, alinha todos os lados e alfineta. Agora, lá na máquina, a gente vai precisar passar uma costura no meio do zíper. Ela não é nem rente aqui à borda superior e nem próxima aos dentinhos. Ela fica no meio do zíper. Para isso, é interessante quem está na máquina doméstica utilizar o calcador apropriado para pregar zíper. Então, a gente vai posicionar o calcador mais ou menos assim, ó. Então, lá na máquina, vocês vão poder ver melhor. Mas aí eu costumo deixar essa bordinha do calcador bem rente aqui ao trabalho. E a agulha, ela vai ficar aqui no lado esquerdo, batendo no meio do zíper. E aí eu faço um retrocesso de apenas 1 ou 2 pontinhos e vou até o final com a agulha do lado esquerdo e termino aqui, ó. Aqui na máquina eu costumo colocar
no ponto número 1 e o comprimento do ponto 2,5. A agulha número 14 e linha de poliéster em cima e embaixo. Aqui na máquina, eu tô então no meu ponto número 1 e eu gosto de começar sempre furando o meio do zíper. Aí eu desço o calcador e vou bem devagar. Do começo ao fim, eu vou numa reta e vou deixar os dentinhos aqui, ó, pro lado de fora. E essa margem aqui do pezinho vai batendo aqui nessa minha lateral. Aí a outra extremidade vai ser da mesma maneira, a gente coloca tudo lá embaixo, começa furando o meio aqui do zíper, pode dar retrocesso aqui, é opcional nesse caso, porque depois tem a costura de pesponto, e aí segue por toda essa lateral aqui e acaba aqui no zíper ou em cima aqui com 1 ou 2 pontinhos de retrocesso. Depois que você então costurou nas duas partes, aí você já pode desvirar a peça. E é interessante que você passe um ferro aqui morno para vincar bem esse tecido. E aí a gente vai passar uma costurinha de pesponto com mais ou menos meio centímetro, pegando todas as camadas, tá? Tecido externo, tecido de forro e o zíper. É interessante você colocar a linha de cima na cor principal aqui do tecido externo e a linha da bobina de baixo da máquina, a cor principal aqui do seu tecido de forro. Na hora de fazer essa costura de pesponto, que é essa costurinha que vai aqui pegar todas as camadas, eu costumo substituir o pezinho calcador pelo pezinho principal, que é o meu J. Mas você pode colocar no lado direito do próprio pezinho de zíper, se você não quiser ficar trocando, tá? O ponto da minha máquina eu coloquei no número 1, onde a agulha ela não fica totalmente para a esquerda, ela anda um pouquinho para a direita. E aí nas duas partes aqui eu vou costurar da mesma forma. Aí eu coloco 2 ou 3 pontinhos de retrocesso, vou em linha reta até o final. Depois, então, de ter feito as duas costurinhas de pesponto, a gente vai dobrar e posicionar a peça da maneira que a gente acha melhor. Pode ser com o zíper no meio da peça, pode ser o zíper lá em cima, tá? Eu prefiro deixar mais ou menos 1 centímetro aqui. Faço uma marquinha, uma dobra, e posiciono o meu zíper assim, ó. Observa a estampa para ver se ela tá em pé aqui desse lado. E aí, geralmente, o cursor, ele vem da direita fechando para a esquerda. Então, aqui da onde ele inicia, né, a gente corta os dentinhos e passa o cursor da maneira como eu já expliquei no vídeo, que tem um vídeo só para falar disso aqui no canal, como que a gente passa o cursor no zíper. Passei o cursor 2 vezes, porque eu quero que as extremidades aqui estejam com o dentinho fechado. Aí a gente vira para o avesso. Observa lá dentro se a estampa está em pé, que é a estampa abaixo aqui do zíper, se ela tá ok. Alinha bem aqui tudo. E aí a gente vai passar uma costurinha de mais ou menos meio centímetro ou 0,75 em cada lateral, tá? Só que antes de fechar, eu fiz aqui até um moldezinho para vocês cortarem uma alça, que é um quadrado de 6 centímetros. Então, a gente tem 6 centímetros na largura e 6 no comprimento. Aqui tem um exemplo, ó. Um quadrado, acha o meio, vinca com o ferro e traz as laterais para esse centro, como se fosse um viés. E aí a gente dobra tudo isso para fazer a nossa alcinha. Passa uma costurinha, né, de pesponto e faz uma alcinha. Eu
gosto também de usar essa alcinha pronta, que ela tem 2 centímetros de largura e 6 aqui de comprimento. Aí eu dobro ela na metade e insiro um pouquinho abaixo do zíper, lá dentro do meu tecido principal. E posso colocar um clips, um alfinete, posso alinhavar também, se for o caso, tá? Para ir para a máquina e passar uma costura reta. Muito cuidado a hora de passar a costura reta em cima do zíper, porque às vezes a agulha quebra, porque a agulha é sensível, né? E o zíper é um plástico bem duro. Isso acontece às vezes, tá, gente? Mesmo com pessoas mais experientes na costura. Então, a gente passa bem devagar, tira o pé do pedal e faz um leve retrocesso aqui de mais ou menos 3 pontinhos, tá? Retrocesso no começo, retrocesso em cima do zíper e retrocesso no final, nas duas laterais, para fechar a nossa peça. Agora, a gente corta todos os excessos, tanto de tecido, quanto do TNT, do zíper. Deixa aproximadamente meio centímetro só, pra gente poder fazer o acabamento interno. O acabamento, eu coloquei no molde pra vocês cortar, então, 5 de largura por 12 de comprimento. Pode ser no tecido de forro ou pode ser também um viés já pronto, o viés de algodão ou o viés de gorgurão. E o viés a gente dobra e tem que passar a ferro para ele ficar bem assentado. Então, aqui eu tenho 5 por 12, dobro no meio, passo o ferro. E aí, pego a lateral aqui de 12 centímetros e levo para o meio, essa outra e levo para o meio. Depois dobro todo mundo junto. E isso daqui a gente chama de viés de acabamento. Então, a gente vai encaixar aqui na peça e passar uma costurinha, tá? Se você quiser colocar a pontinha pra dentro, aqui, ó, você pode colocar essa pontinha pra dentro. E depois ir encaixando o seu viés. A costurinha a gente passa aqui, ó, bem rente. E aí, gente, a nossa peça tá pronta. Aí é só a gente desvirar, então, ela. E aí tá pronto o nosso porta-moedas.